Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês nesta oportunidade. Eu quero dar início a mais uma aula com os queridos irmãos, e especialmente nesta oportunidade que nós temos na aula de hoje, dar continuidade ao nosso tema, ao nosso assunto da disciplina de teologia da adoração, tá bom? Então, essa é a sequência da nossa aula e vamos retomar de onde nós paramos, que é justamente rapidamente revisar aqui sobre quais foram as mudanças que ocorreram na adoração do Antigo para o Novo Testamento, tá? Então, apenas rapidamente só destacar aqui esses 4 pontos. Jesus, ele é então o único perfeito, eterno sumo sacerdote, nós vimos isso, ao contrário do sacerdócio do Antigo Testamento. Jesus realizou um sacrifício único, perfeito. No Antigo Testamento precisava se repetir constantemente, e ah, o sacerdote fazia primeiro o sacrifício por ele, por ser pecador também, mas Jesus não, sem pecado, perfeito, cumpriu toda a lei cerimonial referente àquilo que era exigido, e se tornou, então, o novo e vivo caminho, por meio de Jesus, que nós temos acesso a Deus. Todos esses elementos eles são importantes justamente para essa questão, que a adoração ela tem como fundamento o conhecimento das Escrituras, o conhecimento acerca da obra suficiente de Cristo, porque o culto é aceitável a Deus por meio de Jesus. Logo, portanto, o culto precisa ser cristocêntrico. Nós precisamos, no culto, apontarmos para Jesus. Jesus precisa ser o centro da adoração. Jesus precisa ser o ponto de partida e o ponto final da adoração. Sem a intermediação de Jesus Cristo, não há uma adoração perfeita, uma adoração aceitável a Deus. E aí, meus irmãos, nós sabemos muito bem que Jesus, com a mulher samaritana, ele vai dizer justamente isso, que a, o fundamento da adoração está justamente no conhecimento. É aquele texto conhecido de todos nós, que é o Evangelho segundo narrou João, capítulo 4, onde lá no verso 22, especialmente o verso 22, o Senhor Jesus falando com a mulher, ele vai dizer o seguinte, ali falando acerca da verdadeira adoração, tá? E eu vou ler a partir do verso 19 do capítulo 4, eu peço que vocês confiram também na Bíblia de vocês, que diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Quando Jesus diz que a salvação vem dos judeus, ele está dizendo justamente da linhagem judaica. Eu não vou entrar nessa questão essa discussão, né, que a questão do judaísmo, mas está ligado aqui à questão que a salvação, Jesus é judeu. Então, por isso que ele diz a salvação vem dos judeus, a promessa foi para os judeus, ele é judeu, mas o fato que eu quero destacar aqui é que Jesus disse que eles adoravam a partir do conhecimento que eles tinham, não era uma adoração não conhecida ou simplesmente fazer por fazer, mas era o resultado daquilo que eles conheciam. O apóstolo Paulo ensina o mesmo princípio, se nós observarmos lá Atos, no capítulo 17, o famoso discurso de Paulo lá em Atenas, o apóstolo Paulo também vai falar
dessa mesma ideia do conhecimento. Lá no capítulo 17, eu vou ler o verso 23. Observe aí na Bíblia de vocês como que está escrito lá. Olha o que Paulo diz. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então, Paulo diz que eles tinham uma adoração, mas a idolatria, obviamente, mas tinha um altar ao Deus desconhecido. E Paulo diz assim: não, eu vim apresentar esse Deus que é desconhecido, eu vim trazer o conhecimento para vocês desse Deus. Então, veja, o fundamento da adoração é o conhecimento. Quando nós estamos em culto a Deus, as nossas ações devem ser o resultado do nosso conhecimento que temos de Deus. Não é simplesmente estar ali. Você, a cada leitura que é feita, a cada cântico entoado, a cada hino entoado, a cada oração feita, tudo isso deve servir para nós como metodologia de informação para que nós possamos, por meio de Jesus Cristo, adorar a Deus de uma forma genuína, de uma forma que o agrada. Então, veja, meus irmãos, o fundamento da adoração é o conhecimento. Quando nós falamos de culto, quando nós falamos de teologia da adoração ou liturgia, nós precisamos compreender que há nas escrituras elementos de culto, ou seja, itens que nos apontam uma forma de adorar, nos apontam uma forma de cultuar. E é isso que eu quero destacar para vocês, porque, veja, quando nós vamos para a história da igreja, quando nós nos deparamos com a, a forma como eles adoravam no período do Antigo Testamento, no período apostólico, por exemplo, na sinagoga, nós encontramos, então, especialmente ali na liturgia da sinagoga, nós encontramos base para uma ordem, para uma expressão cultica. Nós encontramos ali justamente essas expressões de adoração, como que isso acontece, e, obviamente, com algumas modificações e adaptações, mas mantendo-se a lógica, mantendo-se a lógica. Mais à frente eu vou mostrar para vocês os modelos de liturgia, para vocês perceberem os elementos do culto, mas até aqui eu quero mostrar que nós não adoramos de qualquer jeito, nós não adoramos da nossa forma, nós precisamos nos ater aos elementos do culto, aos elementos da adoração, para que nós o adoremos de uma forma correta. Essa ideia de que o que vale é a intenção, o que vale é Deus conhece meu coração. Não, se há na Bíblia elementos que apontam para a forma como devemos adorar a Deus, não é uma questão de sentir, não é uma questão de intenção, é uma questão de obediência. Então, veja, se a igreja católica apostólica romana centrava-se no clero, tendo como base a liturgia, a execução da missa, com a hóstia, com todo aquele cerimonialismo, a igreja protestante, ao contrário da católica, que foca, que centraliza no clero, ou seja, nos sacerdotes, a igreja protestante fundamenta-se a sua base litúrgica em duas colunas fundamentais, a saber, a nossa base litúrgica é a pregação da palavra e a administração correta dos sacramentos. Sacramentos aqui, eu estou dizendo batismo e Santa Ceia. Dessa forma, não podemos apresentar, não podemos olhar para uma liturgia, para uma ação de adoração, onde concentra-se no sacerdote, no ser humano. O mais importante de um culto é Cristo, é a pregação da palavra. Os outros elementos, eles são importantes? Sim,
o cântico. Nós temos elementos importantes como hoje, nos nossos tempos, né? Os músicos, grupos, tudo isso. Mas essas coisas não são o principal. O principal é a pregação da palavra. Lutero dizia que os cânticos, os louvores, devem servir a palavra. É por isso que assim é muito difícil na igreja evangélica, na igreja protestante de modo geral, você trabalhar essa questão na visão do grupo dos ministérios de louvor. Por quê? Porque é mais desgastante você focar num culto temático, num culto onde os louvores eles vão te levando para as escrituras, onde os louvores eles vão trabalhando o teu coração para o momento da exposição bíblica, porque ao seu momento de exposição bíblica, aqueles cânticos que você ouviu, que você entoou no culto, eles vão se entrelaçando com a pregação das escrituras. Veja, um culto a Deus, ele é lógico. E desde a leitura inicial, cânticos, orações, deve apontar para as escrituras, para a pregação. Justamente por esse sentido. O fundamento, a base da liturgia nas igrejas protestantes é a pregação da palavra e a administração correta dos sacramentos. Isso é fundamental. Isso é primordial para que um culto seja agradável a Deus. Sendo assim, meus irmãos, eu quero, na próxima videoaula, eu quero apresentar para vocês alguns modelos de liturgia que foram desenvolvidos no decorrer da história da igreja. Inclusive, na igreja nossa, na igreja presbiteriana, tem diversos modelos litúrgicos. Tem dos modelos mais desenvolvidos e tem dos modelos mais simples. Isso depende do contexto da igreja. Mas o que eu quero mostrar é que todos eles vão seguir a mesma ordem que nós chamamos de elementos de culto. Quais são os elementos de culto? Bíblia, oração, cânticos, sacramentos e ofertório. São basicamente 5 elementos que deve conter num culto para que esse culto seja considerado bíblico, para que seja considerado agradável a Deus. Mas aí a gente vai verificar isso na próxima videoaula, tá bom? Deus abençoe os irmãos e qualquer dúvida, eu estou, obviamente, à disposição de vocês. Peço que os textos que eu citei, os irmãos, por gentileza, leiam esse texto. Sempre a orientação ao citar um texto, os irmãos parem a videoaula, lê o texto e depois retoma novamente. Deus abençoe os irmãos. Uma, uma, um estudo muito abençoado, em nome de Jesus. Muito obrigado pela atenção de vocês.